Bom, o que eu vou demonstrar agora são os primeiros passos para que a gente possa digitalizar um projeto no AutoCAD. Bom, aqui eu estou usando a versão 2012, versão do estudante, tá? Ela é acessível pelo site da Autodesk. E vamos começar a dar os primeiros passos. A primeira coisa que é interessante é definir um espaço de trabalho no qual nós limitamos o espaço de coordenadas. O que são as coordenadas? Bom, são as posições do cursor e a gente pode acompanhar a variação delas através desses números na parte inferior da tela. Então, se vocês perceberem, ao mover o mouse, eu tenho uma variação de coordenadas e aqui numa amplitude ainda muito grande. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é limitar o nosso espaço de trabalho. Vamos pensar esse espaço de trabalho como limite de uma área de uma prancheta, por exemplo, da superfície da mesa. Então, o comando que nós utilizamos é o limits. Vamos apertar Enter e definir dois pares de coordenada. No caso, o primeiro é o canto inferior esquerdo. Então, vamos entrar o valor 0,0 e apertar Enter. Em seguida, o valor do limite superior dessa área. E vamos usar aqui as coordenadas 30,30. Bom, esses valores foram utilizados em função das dimensões do projeto que nós vamos digitalizar aqui. Nós temos um terreno de 20 por 20, então essa área, esse retângulo que vai do 0,0 ao 30,30 é mais do que suficiente para a gente trabalhar. Bom, prestem atenção aqui embaixo da tela, nós temos duas opções, on e off. Qual é a diferença dos dois? Se nós ativarmos a opção on do limits, nós não podemos, o AutoCAD não vai permitir que a gente desenhe fora da área de trabalho definida. Se eu colocar off, o AutoCAD vai continuar reconhecendo esse limite que nós especificamos, mas, no entanto, ele vai permitir que a gente coloque elementos em qualquer área do espaço de trabalho. Então, numa situação em que nós precisamos controlar a área de inserção e modificação de elementos, é interessante sempre definir o valor de limits, novamente L-I-M-I-T-S, Enter, e ligando, ou seja, se eu digitar ON na linha de comando e apertar Enter, eu travo essa opção. E travando essa opção, nós conseguimos limitar o valor e a entrada de dados e ter um maior controle sobre a edição do arquivo do AutoCAD. Bom, eu voltei o valor para off, simplesmente digitei na linha de comando o valor off, aqui como está embaixo da tela, e para não ter essa limitação. Então, demos agora o primeiro passo, que é definir a área de trabalho do AutoCAD. Em seguida, eu vou usar o comando Zoom na linha de comando Z, podemos ver aqui, e a opção All. Se olharmos aqui embaixo da tela, temos essa primeira opção aqui, A. Eu entro como a primeira letra maiúscula aqui, marcada como letra maiúscula, e aperto Enter para dar o comando Zoom All. Agora, quando eu movo o mouse, vocês podem perceber aqui no canto inferior esquerdo da tela, nós temos uma amplitude menor de valores. Tá? Então, isso daqui é um elemento melhor, porque quando nós formos começar a traçar as retas, se eu tivesse uma amplitude muito grande, eu iria achar que o comando não está sendo devidamente executado e poderia achar que o AutoCAD ou eu mesmo estaria entrando com comandos errados, e no caso simplesmente seria um problema de escala. Bom, então nosso primeiro problema aqui é traçar um terreno de 20 por 20 nesse espaço de trabalho aqui. Bom, mas antes disso, eu preciso organizar o meu trabalho em camadas. Ou seja, essas camadas eu posso fazer analogia às folhas de papel vegetal, que tematicamente eu separava elementos do meu projeto. Por exemplo, o projeto hidráulico, elétrico, a planta baixa. Eu poderia colocar numa folha de vegetal uma planta decorada. E, enfim, uma série de elementos separados
e que eu poderia tirar ou colocar e sobrepor essas camadas e ter uma visualização diferente do projeto. E eu vou criar essas camadas nesse botão aqui, o Layer Properties, eu clico e eu vou visualizar aqui o gerenciador de layers. Para criar um novo layer, eu posso apertar Alt N ou simplesmente clicar sobre esse botão. Eu vou ver aqui o nome do layer, vou colocar um layer chamado alvenaria. Vou adicionar mais outros layers. Estrutura, um layer chamado cotas. Opa, vou corrigir aqui. Um layer chamado cotas. Textos, projeções. É importante observar que a gente deve evitar colocar os caracteres da língua latina, no caso do português Brasil, o C cedilha e os acentos, para melhorar a compatibilidade quando nós tivermos que levar esse arquivo para outros softwares que muitas vezes não têm suporte na língua inglesa. Vamos criar aqui também um layer piso. Enfim, eu estou criando aqui arbitrariamente uma série de layers que eu julgo que vão ser interessantes de eu agrupar o meu projeto. Mais um layer chamado Ashura. Bom, então isso daqui já está suficiente. Nós agora vamos definir as cores do layer. Eu vou deixar o layer alvenaria branco, o magenta para o layer estruturas, cotas eu vou colocar na cor vermelha, textos amarelo, projeções vermelho, piso cinza número 8 e achuras cinza número 8. Bom, a gente vai ver depois no curso, eu utilizo as cores para não só definir tematicamente, como a gente viu aqui, mas também associada à espessura desses elementos na minha prancha. Isso também eu levo em consideração a qualidade do contraste entre a cor e o fundo preto, que eu tenho preferência por trabalhar. Mas enfim, então esses daqui são valores que eu usualmente costumo usar como cores, mas a gente depois pode ver. Por exemplo, colocar mais um layer chamado Layout, que futuramente nós vamos colocar os móveis, e a cor azul, basta que eu clique em cima. Ok, então com isso daqui eu fiz os meus layers. Eu posso então clicar no X aqui, fechei e vejo se meus layers foram criados aqui nessa barra. Bom, se vocês perceberem, eu aperto ESC aqui, garanto que não tem nada selecionado, a linha de comando vazia. Quando eu olho para o layer que aparece aqui, ele me dá o layer ativo, que também eu posso ver por esse tique verde marcado aqui na barra status. Para alterar o layer ativo, eu posso selecionar aqui e clicar, ou simplesmente vir nessa barra de layers aqui e selecionar o nome do layer correspondente, que vai passar a ser o layer ativo. Bom, então já definimos a área de trabalho, definimos o zoom, a mais apropriado para o trabalho, os layers, e agora vamos começar a trabalhar.